Apresentar minha tela. Então, ok aí, se estão me escutando bem e se estão vendo minha tela. Oi. Som. Tá ok, professor. Beleza. Esse negócio da aula remota é foda, cara. Não sei se vocês estão prestando atenção, se só estão aí logados e estão fazendo outras coisas. Mas está acabando, hein? Semana que vem eu creio que já volte. Semana que vem não. Deixa eu ver. Na outra semana. Isso. Fazer a chamadinha aqui. Deixa eu ver aqui quem viu. Vocês viram que eu mandei uma atividade aí no SEI, né? Até agora só o Hugo e o Tasso. Professor, o meu não estou matriculado ainda na matéria, porque eu pedi inclusão para o professor Fabiano, porque estava com erro no meu sistema. Acho que eu não estou nem matriculado ainda. Sei. Aí hoje conseguiu resolver para fazer a inclusão. Provavelmente amanhã que eu vou estar já matriculado na matéria. Tá. Se eu não me engano, eu dei um prazo até o dia 17. Até a próxima aula. Aí eu vejo lá quando liberar para mim. Tá, e se for até lá, se você não conseguir, por algum motivo aí, não conseguir a inclusão nessa disciplina, você envia a planta baixa que eu solicitei no meu e-mail. Tá. Tá bom? Uhum. A professora também. Oi. Eu também fiz inclusão dessa matéria agora. Você tá providenciando, né? Isso. Já Então, também problema do cara aí. Uhum. Até o dia 17 essa atividade, viu? Tá aqui, Tá. ó. Deixa eu ver se só confirmar aqui, ó. Data limite de entrega, 17 de agosto até as 10h50. Então, se até lá vocês não tiverem conseguido incluir, às vezes o NTI demora para atualizar, alguma coisa desse tipo, aí vocês enviem no meu e-mail, porque eu preciso desse controle. Ok, até agora só 2 pessoas, hein? Vamos lá, vamos se movimentar, porque a gente precisa fazer essas atividades. Deixa eu colocar aqui, revisão. Bitcoin acabou de inchar 240 mil, viu, senhor? Você tá enricando muito novo. Olha, como é que tu sabe, cara? Tá vendo aí, Tô acompanhando aqui agora. Fazendo umas análises aqui. Você tá vendo aqui o gráficozinho aqui, né? Ele tá em 45.580 dólares. Tá aumentando, diminuindo. Mas assim, deixa eu colocar aqui no gráfico diário. Eu tava vendo essa. Conhece a. Olha a alta, ó. Olha a alta desde o dia 21 de julho, ó. Vem subindo. Olha. Mas eu estou esperando ele ir ao topo histórico, né? Que seria aqui, em torno dos 65 mil dólares.
E eu tô esperando ele ir lá beirando os 100 mil dólares daqui pro final do ano. Será, professor? Será? Minha previsão, já tracei as médias aqui, ó, médias Eu vou já móveis. depositar aqui um. Hã? Eu vou já passar um dinheiro aqui por Bitcoin. Ó, médiazinha aqui, a previsão é 100 mil doletas, cara, daqui pro Você só final investe do ano. você só investe no Bitcoin, é? Não tem e nas outras cripto. O mês também, mas assim, o meu principal é BTC, porque é a mais confiável, né? As E a outras, Matic? O que você me diz de qual? da Matic? É um altcoin que tem um projeto interessante, cara, mas eu sinceramente, eu não tenho muita coragem de colocar muito dinheiro nessas altcoins. Porque quando o Bitcoin começa a cair, elas derretem muito e perdem muito valor. Então, a que segura é o Bitcoin, entendeu? Então, nessas outras é bom a gente botar um pouco mesmo só para. Para ter um ganho assim, você coloca, vamos dizer, do seu capital que você vai investir em cripto, você coloque 5%, entendeu? Não coloca muito não nessas moedas, porque corre o risco de você perder muito. Agora, umas boas que eu tô de olho aí é a ADA, né? Que vai vir uma atualização dela Dá. próximo mês, e aí ela deve bombar aí. Bom, recentemente eu ganhei na do PSG, ó, o token do PSG. Quando eu soube que o Messi ia para lá, eu comprei, a bicha estourou, cara. Eu ganhei 300% assim, brincando, em menos de 10 dias. A ADA tá 8,79, né? É essa? É a Ada Cardano, isso. Aqui é 8,79, né? 8? Se for um que eu olhei aqui, mas o meu tá ADA BR. Não, é porque eu olho sempre Em em dólar. dólar, né? Vê aqui. Tá 1,68, 1 dólar e 68. 8,80 aqui. Acabou de subir. Bom, bora lá. Olha, gente, e isso, cara, mas isso aí, sinceramente, vocês podem conversar aí com a turma do 10º período. Eu acho que eu lembro que foi em 2017, mais ou menos, quando eu falei, pessoal, eu estou começando a investir em bitcoins. E aí a galera não sabia, eu fui explicar o que era. Eu comprei na época por R$ 3.000 cada bitcoin. E hoje está mais de 250 mil reais, entendeu? Então, assim, é um investimento que você vai para a lua, cara. É só sucesso. Eu não entendo que o povo não investe. O cara vai investir em poupança, em tesouro, É em porque bolsa. quando a gente olha, acha que pensa muito difícil. Eu ainda estou tentando aqui analisar esses gráficos. Eu estou com muita dificuldade. Aí tem que estudar, porque senão você A gente perde olha, dinheiro. acha tão difícil, pensa que não tem essa capacidade, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos fazer a chamadinha aqui. Alan, tá por aí? Tô. Hugo? Que acha esse nasce atrás do senhor mesmo? Aonde, cara? Aonde? Tem nada atrás de mim aqui, ó. Não. É minha Não, casa. É meus alunos que estão aí, ó. Tá vendo, não? Os alunos. cada coisa que eu fiz nesse mundo. Luiz Fernando, tá por aí? Não. Matheus, Presente. Tássio, Tâmara, Presente. Thaísa. Eu tô aqui, mestre. Presente. Tá aqui, ó, a presença aqui, ó. Só quem não tá é o Hugo e Luiz, né? Por enquanto. E os outros é porque não estão aparecendo e daqui a pouco deve aparecer aí, próxima semana. Ok? Deixa eu finalizar isso aqui. Gravei.
Hoje, eu vou conversar com vocês, né? Como eu expliquei na aula passada, eu vou fazer uma revisão sobre eletricidade, sobre alguns conceitos técnicos que a gente precisa saber para elaborar um projeto elétrico. Okay? Quem fez Física 2 comigo vai lembrar, né? Eu espero que eu abordei esses conceitos, os principais conceitos, eu vou detalhar aqui, né, para dar essa relembrada, já que a gente viu isso lá no terceiro período, então tem mais o quê? 1 ano e meio, e dependendo de... Tem gente aí que está há mais de 2 anos, por exemplo, que fez Física 2, né? Então, é sempre bom fazer essa revisão desses conceitos técnicos fundamentais, porque não pode haver confusão, né? Na hora que você está trabalhando com um projeto elétrico, eu vejo muito engenheiro, gente, engenheiro formando, fazendo confusão com algumas, vamos dizer assim, com algumas variáveis, com algumas unidades de medidas, né? Então, às vezes, confundo uma corrente com a tensão, com a potência, e aí não dá, né? Você confundindo um conceito elementar desse, como é que você vai conseguir elaborar um projeto elétrico? Ok? E o foco dessa disciplina é a gente elaborar um projeto mesmo, é sair daqui com um projeto elétrico, pronto. É que vocês sejam capazes de pegar qualquer residência aí, qualquer edificação e saber desenvolver, elaborar esse projeto com segurança e de acordo com as normas, beleza? Então, eu acho que todo mundo fez Física 2 comigo aí, assim, pelo que eu estou já lembrando. Alguém não fez Física 2 comigo? Eu não fiz, professor. Você fez com quem? O meu é transferência, aquela de Goiânia, não sei se eu lembro que o meu grade é toda bagunçada. Mas você fez Física 2 lá? Tinha a parte de eletricidade? Fiz sim, tinha sim. Eu lembro um pouco dos detalhes, sim, mas eu vou dar uma revisada antes. Não, beleza. De qualquer forma, eu vou revisar aqui os principais conceitos que a gente precisa, né? Porque estiver trabalhando com projeto elétrico, eu estou falando de corrente, de tensão, de potência, vocês têm que saber o que eu estou falando. Não, tranquilo, professor. Ok? Que grandeza é essa? Que grandeza física? Como é que eu vou fazer uma medição? Como é que eu vou fazer algum cálculo com esse tipo de grandeza, beleza? Eu recomendei na aula passada para vocês o livro do Creder, tem lá na biblioteca, tem aí tanto na biblioteca física quanto a digital. Mas, assim, e as normas, né? A NBR, principalmente a 5410, que ela é que norteia aí os projetos elétricos de baixa tensão. Existem outras que, à medida do possível, a gente vai abordando, como a 5444 e a 5419. Beleza? Mas aqui vai nortear os nossos trabalhos é a 5410, NBR 5410 de 2004. Bom, tem uma apostila que é bem didática e eu gosto dela. Essa apostila aqui, ó. Estão vendo aí? Ela foi elaborada por diversos parceiros. É um projeto chamado BIP-BOP, Introdução à Eletricidade. Embora tenha um nome assim, Introdução à Eletricidade, já aborda aqui alguns conceitos de projeto elétrico, da norma 5410. Então, inicialmente, eu vou estar utilizando essa apostila para passar os principais conceitos, ok? Depois eu disponibilizo ela para vocês. A apostila da Schneider. Schneider é uma fabricante aí de dispositivos elétricos, ok? É uma parceria aí com outros apoiadores, ó, tem o Senai envolvido e tudo mais. E se você pegar, essa apostila aqui é dada em vários cursos aí no Senai. Então, dessa apostila aqui, basicamente, a gente vai usar esse módulo 3, ó, que são os conceitos técnicos, ok? Elementares, de eletricidade, aí vai envolver tensão, corrente, potência, resistência, né, que são as leis de Ohms. Isso tudo foi visto em Física 2, mas aí eu vou dar uma revisão aqui. Potência
Potência é muito importante, esse conceito de potência. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque é um das primeiras etapas de um projeto elétrico, né? Então, na hora que você vai pensar em desenvolver um projeto elétrico, você já tem que começar a fazer o cálculo das potências, das demandas, que isso aqui se chama o levantamento de cargas. Ou seja, você precisa saber quanto de equipamento elétrico vai estar disponível, vai ser disponibilizado na sua edificação, né? O que vai ter na sua edificação? Vão ter muitos ar-condicionados? Vão ter algum tipo de motor elétrico, trifásico ou não? Ou alguma coisa especial? Qual o tamanho dos ambientes? Né? É uma casa de alto padrão? Então, de acordo com a geometria do projeto, né, da edificação, você tem que calcular as áreas e perímetros, e a partir disso aí você consegue dimensionar os condutores, que é um dos principais motivos do projeto, ok? Dimensionar corretamente os condutores elétricos. Então, para isso, eu preciso levantar essas potências, eu preciso saber quais são as minhas potências que vão ser instaladas na minha residência. Quando eu digo minhas cargas, né? A potência é uma carga. O que vai ter naquela residência? Eu preciso ter essa ideia para dimensionar corretamente os fios, os condutores, né? Com segurança. Porque se você fizer um projeto elétrico mal feito, né? Mal dimensionado, aí a gente já viu, aí eu comentei na aula passada os riscos que isso ocorre, né? Por exemplo, de curto-circuito, de incêndios, até mesmo de causar um acidente mais grave, né? Um choque elétrico, uma morte, algo mais. Então, é bem importante que vocês saibam dimensionar corretamente. E para isso, a gente tem que entender esses conceitos, ok? Aí fala também um pouquinho sobre corrente elétrica, corrente contínua e alternada, né? Qual a diferença dos dois tipos, o que a gente usa aqui atualmente. Então, basicamente é isso. A partir daqui já começa a falar um pouco sobre o projeto de instalação elétrica. Ó. Tá vendo aqui, ó, uma das etapas do projeto elétrico, ó, levantamento de potências. E aí tem o quadro de distribuição, tem a alimentação, tem os dispositivos de proteção que a gente vai falar, circuitos elétricos, né? Os circuitos elétricos é muito importante. Eu tenho que sair dividindo o meu projeto em vários circuitos. E o que a gente vê aí, principalmente nessas casas antigas, é não ter esses circuitos. Então, por exemplo, não sei se vocês moram em alguma casa antiga, né? Quando eu digo antiga, assim, é mais de 20 anos a casa tem. Geralmente, se vocês observarem o quadro de distribuição, só vai ter um disjuntor. Alguém mora numa casa desse tipo ou não? Ou conhece alguém? A minha só tem um disjuntor, profissional, na A frente. minha também. Câmera normal. Não, mas olha só. Vocês podem estar confundindo. Uma coisa é o quadro geral, é o quadro padrão que fica lá fora. E outra coisa é o quadro de distribuição. Ali é o quadro de medição. A gente vai ver isso ainda. O quadro de distribuição, geralmente, ele fica dentro de casa, num lugar bem centralizado, de fácil acesso. É esse quadro que eu estou dizendo. Que tem que ter vários disjuntores, que são os vários circuitos. Por exemplo, um disjuntor para um chuveiro elétrico, um disjuntor para um ar-condicionado. Se você tem 5 ar-condicionados em casa, eu teria que ter mais 5 disjuntores, um para cada ar-condicionado, um para cada chuveiro elétrico, vários circuitos para as tomadas, tanto de uso geral quanto de uso dedicado, entendeu? Não, minha casa não chegou nesse nível ainda não, professor. Só tem um. É 2 estourando no máximo. Então esse é um projeto elétrico antigo, né? Antigo. A não ser que você more num kitnet também, eu não sei. Aqui o sistema é assim, professor.
Um disjuntor desliga metade da casa de um lado e o outro disjuntor desliga a outra metade da casa de um lado. Esse é um grande problema, né? Isso aí causa muito acidente, cara, muito acidente. E aí a gente vai ver o problema de não dividir os circuitos elétricos direito, porque isso aí causa sobrecargas, ok? Eu vejo muitos projetos elétricos aí onde eles colocam tomadas junto com iluminação. Ah, se eu desligar um disjuntor, vai desligar todas as tomadas do meu quarto, vai desligar todas as iluminações da metade da casa, por exemplo. Aí mistura, não pode, a norma proíbe isso aí. Entendeu? Então tem que fazer essas divisões. E tudo isso aí tem a NBR 5410 que lista os requisitos, né? Isso tudo para trazer uma maior segurança. Disso que eu estou falando, tem muita coisa errada. E isso, para gerar um acidente, cara, até mesmo pode gerar um acidente, um choque, né? Um incêndio, ou uma queima de equipamentos. Pode, um projeto mal dimensionado, ele pode acarretar uma conta de energia mais elevada, entendeu? Por vários motivos. Então, depois o cara fica, tô pagando energia cara, tô pagando não sei o que está acontecendo. Projeto elétrico mal feito, ou antigo. Principalmente esses antigos, porque você projeta inicialmente para uma determinada edificação e com o passar do tempo, você vai trocando os equipamentos, né? Ah, antes eu não tinha ar-condicionado, agora eu já tenho. Ah, eu troquei um equipamento que tinha um próprio ar-condicionado que tinha uma potência vamos supor, de 7.500 BTUs, eu coloquei um de 18.000 BTUs. Olha a diferença de potência. Ah, um chuveiro elétrico que era normal, agora eu coloquei um chuveiro elétrico com potência baixa, agora eu coloquei um chuveiro elétrico com potência maior, mais elevado. Então, tudo isso aí, essas modificações, tem que ser pensado nisso aí, no projeto elétrico, ok? Senão, o projeto vai se tornar obsoleto e pode ocasionar muitos riscos. E aí a gente vai estar debatendo isso ao longo do curso. E professor, Oi. aqui em casa, quando ligo o chuveiro e fica muito quente, a energia, o disjuntor cai. Pode nem usar. Pois é, né? São vários erros, né, que nós temos. E um bem comum, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês na aula passada, na hora que eu estava só apresentando a disciplina, você falou em chuveiro, né? Como é que é a conexão do chuveiro elétrico aí da sua casa? Ele tem uma tomada? Tem, Ele está ligado na tomada, né? sim, Não é isso? sim. Ó, isso aí já está errado. Tá vendo? O chuveiro, ele não pode ser ligado na tomada, ele tem que ter uma ligação direta. Não pode ter aquela tomada lá. Tem que fazer uma ligação com a tampa cega para proteger ela, mais ou menos. Isso, a ligação é direta mesmo, não tem que ter o pluguezinho da tomada onde você. Porque às vezes tem muita gente, cara, que pensa: ah, eu vou estar lá tomando banho, o cara tá todo molhado, desliga o. Terminou o banho, né? Aí vai lá tentar puxar a tomada, cara. Isso aí é um risco, você tá chamando a morte. Entendeu? Você está chamando a morte para você. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que a norma nem recomenda isso. Fora que a potência do ar do chuveiro, dependendo do chuveiro, é tão alta que pode causar um curto-circuito lá, dependendo do dimensionamento do pino da tomada e dos fios, né? E dos condutores. O que foi, Tassi? Você chamou aí? Não escutei. Nada? Então, bora lá. Então, hoje, vamos conversar, né, sobre alguns conceitos. Não, estava com o áudio desligado. Você falando sobre o quadro de distribuição aqui, né? E eu achei meu quadro aqui. Só que o que que acontece? Quando eu abri ele, esse último disjuntor aqui, ó. O que é que tem? Travou,
Foi a minha internet ou a sua? Deve ter caído a energia. Desligou o disjuntor. Será, Ai, bicho? ai. Putz, o cara puxou o disjuntor e desligou tudo. Bom, enquanto ele volta aí, tu caiu, hein, cara? Não, o que que acontece? O que estava segurando o disjuntor ligado é a porta da chavinha. Como eu abri quando você falou, ela desligou. E eu tô com medo dela tá disparando por alguma sobrecarga. E tô com medo de deixar essa porra ligada agora. Olha só, a gente vai, na medida que for avançando nas aulas, vocês vão vendo o que é correto e o que não é. E vocês vão verificar essas não conformidades, de acordo com a norma, com a 5410, que vão estar presentes na maioria das casas. Né? Por exemplo, essa do chuveiro aí que eu acabei de falar, que não pode ter a tomadazinha, o pluguezinho da tomada. E aí é bem comum ter uma ligação desse tipo na casa. Inclusive, quando você vai comprar um chuveiro, ele já vem até com um plug da tomada, né? Que nem deveria ter. Um outro comum é essa ligação conjunta entre iluminação e tomadas. Também não pode, tem que ser dividido, cara. Tomadas tem que ter circuitos específicos para essas tomadas. E iluminação, circuitos específicos para iluminação. Eu não posso desligar um disjuntor e desligar, por exemplo, tanto a iluminação de um ambiente quanto as tomadas desse ambiente. Isso aí está errado. Se está acontecendo isso é porque está errado. Esses circuitos têm que ser separados. E aí a gente vai comentar sobre isso aí também quando a gente tiver em cada etapa do projeto elétrico, beleza? Então hoje não se preocupa com nada de projeto elétrico, né? Assim, nenhuma etapa que a gente não vai começar hoje. O que eu vou conversar com vocês é alguns conceitos teóricos sobre algumas grandezas físicas, né, que a gente trabalhou lá na Física 2, beleza? E onde é que a gente pode usar aqui nos projetos elétricos. Então, essa apostila é bem boa, depois eu vou disponibilizar para vocês, vou colocar lá na plataforma SEI, viu? Mas tem um livro aí também. Então, vamos lá para o módulo 3. Aqui. Módulo 3. Ele começa definindo o conceito de eletricidade, né? Isso aí a gente já trabalhou muito e também é bem intuitivo o que é eletricidade, né? Você consegue... Hoje nós não vivemos sem eletricidade. Faltou energia, você para até, vamos dizer assim, de viver, né? Porque acaba afetando os trabalhos, acaba afetando um monte de coisa, a produção. E aí, a não ser que a gente volte lá para o tempo das cavernas, né? Mas acabando a eletricidade, meu amigo, acaba com muita coisa. Hoje em dia, até a internet, cara, acabou a internet, já afeta muita coisa, imagina a eletricidade, né? Então, como é a forma que é gerada essa energia elétrica, né? Hoje nós temos no Brasil várias formas de geração de energia. Aqui vocês podem verificar aqui nessas imagens, ó, usinas termoelétricas, usinas eólicas e usinas hidrelétricas, né? A hidrelétrica aqui é onde detém aqui a maior parte da geração de energia elétrica, pelo fato do Brasil ser um país rico, né, com esse recurso natural aqui, que é a água. Mas hoje também está caminhando para as energias renováveis, né? Por exemplo, as eólicas, você vê isso aí muito lá no Nordeste, esse tipo de geração de energia através do vento. Tem a energia solar também, que tá bem difundida aqui no Brasil, né? Então, a energia solar proveniente das células fotovoltaicas, né? Que faz essa conversão e transformam esses raios ultravioletas aí do Sol em energia elétrica. Tem as termoelétricas também, que nós temos também aqui no Brasil. Então, temos diversas formas de gerar energia elétrica. E eu falo para vocês, gerar energia elétrica, cara, tudo que tem movimento, você pode converter em energia elétrica. Qualquer coisa que se movimenta, eu posso canalizar e converter em energia elétrica. As ondas do mar,
Eu posso converter, por exemplo, as pessoas que andam nessas grandes cidades, nesses grandes centros, na calçada, converter esse movimento aí, pisando nas calçadas, em energia elétrica, ok? Eu posso converter... Já lá na Europa, por exemplo, eles usam as rodovias, os carros passando lá, para gerar energia elétrica. Eles usam esse movimento de algumas rodovias e convertem em energia elétrica, até mesmo para fazer um abastecimento dos carros elétricos de lá. Então, tudo que se movimenta, né, que qualquer coisa que se movimenta, eu posso canalizar. Por exemplo, o vento aqui, ele gira essas hélices, né, e eu consigo converter isso aqui em energia elétrica. A água aqui represada, ó, ela é represada aqui, ela passa por tubulações, entram em algumas turbinas, e essa força, essa vazão da água aí, ela consegue girar essa minha turbina. E esse movimento eu consigo converter em energia elétrica, através de campos eletromagnéticos, né? Aí eu consigo gerar uma tensão induzida aí. Um experimento bem simples, para você verificar isso aí, ó, esse converter movimento, né, que é energia cinética, em energia elétrica, eu não sei se vocês já chegaram a fazer, usando a bicicleta mesmo. Você pode colocar um ímãzinho com fios, com condutores ligado numa lâmpada, e à medida que você vai pedalando, ele vai, aquela lâmpadazinha ou LED vai acendendo, ok? Um movimento, você vai girando ali, vai alterando o fluxo do campo eletromagnético e gerando uma tensão induzida. E gera, consequentemente, energia elétrica. Bom, estou falando de energia elétrica, né? Aí tudo isso aí, ó, gente, vem desse carinha aqui, ó, do átomo, né? Do átomo, basicamente, um átomo ele é composto por núcleos. Tem núcleo, tem prótons e tem elétrons, né? E o que a gente vai estar estudando mais a fundo é esse aqui, ó, que é o elétron. O elétron, geralmente, ele está aqui nas últimas camadas dos átomos, ó. Eles ficam girando aqui, ó, né? Esses elétrons, eles dão origem... O elétrons, vocês sabem, lá da química, que ele tem uma carga elétrica negativa, não é isso? Os prótons é positivo, os elétrons têm cargas negativas. Então, esses elétrons aqui, ó, que ficam em qualquer material, seja um material condutor ou não condutor, esses materiais, eles possuem átomos, e esses átomos possuem elétrons, ok? Agora, dependendo da característica desse material, esse elétron ele se move mais facilmente, ou não. Em materiais que são condutores, esse movimento é mais fácil. Por exemplo, em metais, esses elétrons eles ficam mais livremente, eles se movimentam mais facilmente, ok? Principalmente na presença de uma tensão. E em materiais que são isolantes, né, tipo uma borracha, por exemplo, a madeira, esses elétrons eles já têm mais dificuldades para se movimentar. Por isso que eles são usados para fazer algum isolamento dessas cargas elétricas, ok? Então, nós vamos aqui, ó, estudar esses elétrons mais a fundo, porque são eles que vão gerar a carga elétrica. Os elétrons, o movimento desses elétrons, ok? Qualquer material possui átomo e esses átomos possuem elétrons. Então, o movimento desses elétrons gera uma carga elétrica, que por sua vez a gente pode denominar de corrente elétrica, né? Ou seja, a corrente elétrica seria o movimento dos elétrons com o passar do tempo. O tempo vai passando e o movimento dessas cargas, desses elétrons, indo para um lado e para o outro, e isso aí que gera uma carga elétrica
que, por consequência, gera uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica. Ok? Então, já comecei aqui a introduzir esses conceitos de materiais condutores e isolantes, né? Nós vamos usar muito esses condutores para quê? Principalmente para fazer as conexões entre um interruptor e uma lâmpada, entre uma tomada e algum dispositivo, e tem que ser algum material que conduza a eletricidade, né? Eu não vou usar um material isolante. Então, por exemplo, um fio de cobre, que é o que é bastante usado para fazer essas ligações. E aí, onde a gente vai trabalhar, a gente precisa dimensionar esses condutores. A gente precisa saber qual o tamanho da área da seção transversal desse fio, né? Ou a famosa bitola do fio, a área da seção transversal do fio. Ok? Então, os condutores, e principalmente esses materiais condutores, eu falei dos metais, né? Os que a gente usa muito na elétrica são os de cobre. Eu poderia usar um metal que até conduz melhor do que o cobre, por exemplo, o ouro, a prata, só que aí é muito caro e aí não compensa você usar esse tipo de material, mas seriam os mais indicados, né? Mas como é caro e é escasso no nosso país e no planeta, né, em si, não é utilizado. A gente utiliza o de cobre. E os isolantes, às vezes é importante a gente ter no nosso projeto, né, principalmente para dispositivos de segurança, ter alguns materiais que isolam a corrente elétrica, ok? Então, por exemplo, borracha, plástico, materiais e outros tipos de materiais aí são utilizados para isolar uma corrente elétrica. Bom, qualquer dúvida vocês podem perguntar, viu? Isso aí é mais uma revisão lá da Física 2. Bom, aí vem 3 conceitos importantes que vocês precisam saber, né, para dimensionar ou para elaborar um projeto elétrico, que seria a tensão, a corrente e a potência, ok? Então, vamos definir cada variável dessa, cada grandeza física, para que não haja confusão. Então, aqui eu tenho a minha corrente elétrica, representada pela variável I, aqui a minha tensão elétrica, representada pela variável U. Às vezes eu gosto de utilizar a variável V, viu? Então, eu gosto de V também. E aqui eu tenho a potência elétrica representada pela letrinha P, ok? Tenho 3 variáveis aqui representando nessas 3 grandezas físicas, tensão, corrente e potência. Vamos falar de cada uma um pouquinho. Da tensão e da corrente elétrica. Então, olha só, imagine que isso aqui é um condutor, é um fio. Tá vendo aqui essa imagem? Vocês estão vendo direito a minha imagem, a apresentação aí? Dá, professor, muito tranquilo. Tá. Então, imagina aqui esse fio, ó, fiozinho de cobre, um cortezinho transversal aqui, ó, na área seção transversal. Tá vendo que essa área aqui desse fio, essa área da seção transversal aqui, ó, é um círculo, ok? É um círculo. Então, isso aqui, quando eu chamo, eu chamo da área da seção transversal, viu? Isso aqui é conhecido como área de seção transversal. Ou a bitola do fio. Uma bitola, o nome é um nome mais, vamos dizer assim, popular. A pessoa fala, qual é a bitola do fio? Já ouviram essa expressão? Qual a bitola do fio? Qual a bitola do seu condutor? O cara não diz qual é a área da seção transversal do seu condutor, né? Então, esse material de cobre, por exemplo, é um metal onde ele tem os seus elétrons. Inicialmente, esses elétrons, eles estão desorganizados, ó, tá vendo? Eles estão bem desorganizados. Agora, na hora que eu coloco, né, uma tensão elétrica aqui, ó,
eu coloco esses elétrons na presença de uma tensão elétrica, e aí essa tensão elétrica eu posso associar, por exemplo, a uma força, onde a gente dá o nome de tensão elétrica, é uma força que vai propiciar o movimento desses elétrons, ela vai causar o movimento ordenado desses elétrons, ok? Então, se você pegar qualquer fio, qualquer condutor, e se você aplicar uma tensão elétrica, ele vai pegar os elétrons livres desse material e vai organizar, né, vai ordenar eles de forma a ter um movimento aqui, ó, organizado. E aí ele vai ficar circulando aí no seu condutor, ok? Então, esses elétrons que originalmente estavam desorganizados, na presença da tensão elétrica, eles se organizam e se movimentam em uma direção. E esse movimento aí é chamado de corrente elétrica, viu? É de corrente elétrica. Esse movimento aí é de corrente elétrica. Então, aqui só para definir, ó, tensão, que foi aquilo que eu falei, é a força que vai impulsionar os elétrons livres nos fios, né? Inicialmente, esses elétrons estão desorganizados. Quando eu coloco a minha tensão, eu impulsiono e esses elétrons se movimentam, ok? E esse movimento ordenado dos elétrons, ó, né, se chama o quê? Corrente elétrica, ok? E como é que eu represento uma tensão elétrica? Em que unidade de medida? Como é que eu meço a tensão elétrica em quê? Em volts. Volts. A unidade de medida é o volts. Como é que eu meço uma corrente elétrica? Corrente elétrica é medida em ampere. E a letrinha da unidade é o A. Ok? Então, A representa corrente elétrica em ampere. E V é minha tensão elétrica. Ok? Então, vamos evitar de falar nomes como, por exemplo, voltagem. Eu vejo muita gente falando a voltagem, porque vem do volt, né? Mas esse nome é um nome mais... Quem usa mais são técnicos, ok? Engenheiro costuma falar tensão, a tensão elétrica. E evitem de falar a amperagem. A amperagem não sei o quê. Não, é a corrente elétrica deu tantos amperes. Okay? A corrente elétrica não fala amperagem. Amperagem é um nome mais, vamos dizer assim, mais vulgar. Beleza? Tensão e corrente. Não confundam. Volts, tensão. Ampere, corrente. Bom, antes de falar da potência, vamos falar um pouco aqui de resistência, né? Resistência também é vamos dizer assim, uma grandeza física que a gente vai precisar relembrar, né, estudar, porque isso também vai influenciar no projeto elétrico. Se você perceber, esses fios aqui, ó, de cobre, eles são resistências. Cada fio desse, ele possui uma resistência elétrica. E é importante a gente saber calcular essas resistências, saber as propriedades dessas grandezas físicas, né? Saber como é que se comporta uma resistência na presença de uma corrente elétrica. Então, é importante você conhecer o conceito de resistência, porque o fio que você vai dimensionar no projeto elétrico nada mais é do que uma resistência. E pelo nome já está dizendo, ó, resistência, resistência. Então, quanto mais resistência eu tiver, quanto maior essa minha resistência, mais dificuldade a corrente elétrica vai ter de percorrer. Ok? Ó, se você pensar aqui, ó, quanto mais resistência tiver aqui nesse condutor, mais difícil vai ser o movimento desses elétrons. Ok? Por outro lado, quanto menor essa resistência, os elétrons vão
se movimentar mais, vamos dizer assim, mais folgado, mais livre, ok? Então, é importante saber essa correlação entre resistência elétrica e corrente elétrica, né? E quem foi o primeiro físico que estudou essas relações entre tensão e corrente elétrica, né, dando origem a um conceito de resistência, foi Ohm. Ohm é um físico, se eu não me engano, é alemão, e ele estudou essa relação entre tensão elétrica e corrente elétrica, beleza? Então, só antes de passar aqui essa lei de Ohm, revisá-la, aliás, vocês já viram, falando mais um pouco das resistências aqui, ó. As resistências, elas estão presentes em vários lugares, por exemplo, no nosso projeto elétrico. Você pode encontrar no chuveiro elétrico, ok? No chuveiro elétrico, aí a resistência e a função da resistência em, vamos dizer assim, em gerar calor, né? Em produzir calor. Quando você aplica uma tensão elétrica numa resistência dessa, o que acontece? Essa resistência, através do efeito Joule, ela produz calor. E aí ela, como se usou assim, ela esquenta uma água, que é a nossa aplicação, por exemplo. Ok? Tem uma outra função a resistência, né? Além dessa aqui de produzir calor, que serve para aquecer uma água, por exemplo, a resistência também como eu falei aí, né? Dependendo da resistência, ela vai limitar a intensidade da corrente elétrica. E isso é muito importante também a gente saber, porque isso vai influenciar diretamente no projeto elétrico. Ou seja, quanto maior a resistência, eu consigo diminuir a intensidade da corrente elétrica, eu consigo diminuir minha corrente elétrica. E quanto menor for a resistência, a corrente elétrica ela consegue circular mais livremente, portanto, eu consigo aumentar a quantidade de corrente elétrica. Então, dependendo da sua aplicação, você pode mudar, você pode variar essa resistência elétrica, né? E aí eu consigo controlar, vamos dizer assim, a minha corrente elétrica, ok? Se eu aumento a minha resistência, eu diminuo a minha corrente elétrica. Isso aí, por exemplo, é usado nos dispositivos de segurança, tipo em para-raios, né? Em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, que são os SPDAs, que a gente vai ver mais lá na frente, tem um dispositivo que nada mais que uma resistência variável. Quando se tem uma descarga atmosférica, onde a corrente elétrica é muito alta, o que é que ele faz, esse dispositivo? Ele eleva a sua resistência, ele aumenta a sua resistência, é como se a resistência fosse lá para o infinito, ok? Então, ele aumenta tanto a sua resistência que eu consigo diminuir essa corrente elétrica, ou seja, que eu consigo bloquear a passagem dessa corrente elétrica. Então, isso é mais ou menos como um para-raio atua, né? Variando a resistência para diminuir a corrente elétrica que circula por ele, pelo seu circuito. E aí, ó, toda essa relação de tensão, de corrente, dá origem à lei de Ohm, ó. A lei de Ohm é escrita por essa expressão aqui, ó, U igual a R vezes I, onde U é sua tensão, que é medida em volts, R, a resistência, que é medida em ohms, está aqui, ó, a unidade de resistência, e I, corrente elétrica, que é medida em ampere, ok? Então, veja que a tensão, ela é proporcional à corrente elétrica. Se você aumentar a tensão elétrica, você aumenta a sua corrente elétrica. Se você diminuir a tensão, você diminui a corrente elétrica, porque isso aqui é diretamente proporcional. E essa razão aí é definido como resistência, ok? A resistência nada mais é que a razão entre a tensão e a corrente, ó. Resistência é tensão dividido por corrente elétrica.
A corrente não está multiplicando? Se ela passa para o outro lado, ela vai passar dividindo. Então, resistência vai ser tensão dividido por corrente elétrica. Essa razão é a minha definição de resistência. Beleza? Então, só para recapitular, quanto mais alta a resistência, menor é a corrente elétrica. Ok? E quanto menor a resistência, maior é a corrente elétrica. Tá claro isso aí? Isso aqui pode ser tudo isso aí, ó. Olhando aqui para essa expressão, você consegue definir. Aqui só está um exemplozinho de um circuito elétrico. Eu tenho uma tomada aqui, a entrada da minha energia. Tem um circuito, né, que são os condutores conectados direto numa lâmpada. Então, na hora que eu conecto aqui na minha tomada, eu gero uma tensão aqui, uma tensão elétrica, que vai produzir uma corrente elétrica, né, ou seja, vai fazer com que os elétrons presentes nesses condutores se movimentem, e aí eles vão se movimentar nesse sentido aqui, ó, vão ficar se movimentando, gerando energia elétrica suficiente, né, gerando uma corrente elétrica suficiente para acender essa lâmpada aqui, que, por exemplo, é uma resistência. Ok? Eu acho que aqui não tem a segunda lei de Ohm, mas aí eu vou falar. Eu vou lá no Word. Então, aqui é só um exemplo bem simples para entender. Isso aí também a gente já trabalhou lá na Física 2, né? Um exemplo aqui, ó, em um circuito composto por uma resistência de 11 ohms. Então, foi dada a resistência. Se ele for alimentado por uma fonte de energia de 220 volts, ele pede para você calcular a corrente elétrica, né? E aí a corrente é dada por essa fórmula, por essa daqui, ó. Corrente aqui, ó. Você pode pegar essa fórmula aqui, ó. V igual a R vezes I. V ou U, tanto faz. Tensão é R vezes I. Portanto, a corrente é quem? É minha tensão dividido pela resistência. Então, se você pegar a sua tensão, que é 220, dividir pela sua resistência, que é 11, 220 dividido por 11 vai dar 20 amperes. Ok? Corrente de 20 amperes. Muito bem. Antes de ir para a potência, deixa eu apresentar a segunda lei de Ohm. Não tem aqui. Escrever aqui. Alguma dúvida aí, por enquanto? Eu. Ótimo. Oxe. Segunda lei de Ohm. Então, na segunda lei de Ohm, a primeira a gente viu que é tensão, ela é proporcional à corrente elétrica, né? V igual a R vezes I. A segunda, o que o homem fez? Deixa eu botar uma equação aqui. Ele definiu que a resistência, ela era proporcional a algumas coisas. Por exemplo, imagina aquele fio lá. Aí deixa eu abrir o Paint aqui para desenhar fio. Então, imagine aqui que eu tenho um fio, ó. Deixa eu ver aqui. Não. Esse. Condutor. Ok, aqui ele é meio redondinho aqui. Deixa eu ver essa bordazinha aqui. Seria mais ou menos assim. Bom, que é ruim desenhar aqui, mas dá para entender, né? Que aqui é um condutor de forma cilíndrica, onde a área da seção transversal aqui é um círculo.
Então, o que aquele homem fez? Ele verificou que quanto maior era esse comprimento, aqui é o comprimento do meu fio, ó. Quanto maior era esse comprimento, maior era a resistência. Ele foi fazendo experimentos, né? Chamou aqui de L, comprimento de L. E verificou que quanto maior era esse comprimento, maior era a resistência. Como é que ele fez isso? Ele pegou um fio de cobre de um tamanho, pegou outro fio com um tamanho maior, com as mesmas características, as mesmas propriedades, até a mesma área, né? Ou seja, da mesma espessura, e mediu a corrente elétrica. Ele verificou o quê? Que a resistência ela variava aí, ou seja, ela aumentava de acordo com o tamanho do seu condutor, né? Então isso é importante a gente saber, até mesmo quando a gente estiver dimensionando nossos projetos elétricos, se tiver um condutor que tenha, vamos supor, 60 metros, que ele vai partir lá do seu quadro de distribuição até uma área que está lá fora da sua casa, uma área de lazer, né? Então, vamos supor que ele sobe pelo teto e vai por baixo, 60 metros, dependendo do tamanho da casa, né? Então, esses tamanhos desses condutores, eles influenciam na sua resistência, que por sua vez vai influenciar na corrente elétrica, beleza? E, portanto, existem métodos para dimensionar esses condutores de acordo com os tamanhos deles. Então, o que é que o homem verificou? Que a resistência ela era proporcional ao comprimento, ou seja, quanto maior esse condutor, quanto maior for esse condutor, maior era a resistência, ok? Então, resistência, ela era proporcional ao comprimento. Resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Muito bem. E aí ele fez também outros experimentos. Ele verificou o quê? Tá, vamos colocar agora 2 fios do mesmo tamanho. Ou seja, 2 fios do mesmo tamanho. Porém, um mais grosso do que o outro. Deixa eu ver se melhor. Dá para entender aqui esse desenho, né? Bom. É isso aí. Então ele pegou 2 condutores do mesmo tamanho, ou seja, com o mesmo comprimento, ok? Só que ele pegou um fio mais fino e um fio mais grosso e fez medições. E aí ele conseguiu, né, experimentalmente verificar que a resistência ela era inversamente proporcional à área da seção transversal, a essa área aqui, ó. Ou seja, o fio que tinha a maior área, ou seja, o fio mais grosso, ele possuía uma resistência menor. E o fio com a área menor, ele tinha uma resistência maior. Ok? Então aí ele chegou à conclusão que a resistência era inversamente proporcional a essa área. Quanto maior a área, menor a resistência. Isso aqui é inversamente proporcional. E quanto menor é a área, maior é a resistência. Beleza? E isso aí, gente, eu posso definir assim, ó. Aí se eu falo para vocês, qual fio é mais resistente
do mesmo material, é um fio grosso ou um fio fino? O fio que possui a maior resistência elétrica. O fino. O fino. Quando eu digo que tem a maior resistência elétrica. Não confundam com resistência, vamos supor assim, física, resistência estrutural, né? Eu estou falando de resistência elétrica. Oi? Resistência à tração, né? Isso, não confundam com isso. Então, a resistência elétrica, ok? Então, o fio fino, o fio fino, ele tem uma resistência, né? Como a área é menor, a resistência é maior, a resistência elétrica. Imagine assim, ó, como é que você percebe isso? Imagine os elétrons percorrendo aqui dentro desse fio, ó. É mais fácil, vamos pegar aqui umas bolinhas aqui, ó. Vamos supor que isso aqui são meus elétrons, ó. É mais fácil esses elétrons, imagina um monte de elétron percorrendo aqui por dentro. É mais fácil esses elétrons percorrerem por aqui ou por aqui, ó. Imagine se eu tiver um monte de elétron, tá vendo que vai ficar um pouco apertado para esse fluxo de elétron estar se movimentando aqui dentro? Vai ficar mais difícil ele se movimentar aqui dentro. Aqui ele já tem mais espaço, ó, nesse fio grosso, ó. Então os elétrons se movimentam mais tranquilos, mais livremente. E quanto maior for esses elétrons, vamos supor, eu vou aumentando minha corrente elétrica. Eu estou aumentando minha corrente, ó. Então são muitos elétrons, são muitos. Então o que que acontece? Vão ficar tão sobrelotados aqui, ó. Vão ter tanto que aí não vai ter espaço. Vai acontecer o que com esses fios? Eles vão ficar tão agitados aqui, tão agitados, vão produzir tanto calor que a temperatura vai se elevar. O que que vai acontecer? Esse fio vai romper. Esse fio vai romper porque a temperatura aqui, ó, com a agitação dessas partículas, desses elétrons, vai ser muito alta, que um vai ficar batendo no outro aqui rapidamente para tentar passar por aqui, e esse fio vai esquentar e ele vai romper. Temperatura, não aguenta o material, causando um incêndio aqui, curto-circuito. Já no grosso, não, ó. No fio grossozinho aqui, ele vai passar de boa, até o limite dele, né? Óbvio. Claro que se eu aumentar muito a corrente, vai acontecer o mesmo caso daqui, beleza? Por isso que é mais indicado, quanto mais grosso o fio, melhor é para a corrente elétrica passar suave, né? É mais seguro, inclusive. Só que o problema é fio grosso é o quê? Caro. É caro. Já comprou um fio? Vai comprar um fio grosso e vários metros para você ver o preço que não é. Então, cabe ao engenheiro dimensionar corretamente para não deixar nem o fio fino demais, porque aí vai causar um acidente, um curto-circuito, né? E nem grosso demais, porque aí vai ficar caro o seu projeto. Né? Você tem que dimensionar corretamente para fazer esse balanceamento aí, otimizar os recursos. Ok? Essa é a função do engenheiro. É projetar para que seja dimensionado corretamente. Ok? Mas lembrando que o fio, quanto mais grosso for o fio, melhor, né? Melhor vai ser a condução da corrente elétrica. E esse fio mais grosso vai suportar uma corrente elétrica maior. Agora, não tem necessidade, por exemplo, eu usar um fio de 6 milímetros quadrado ou de 4 milímetros quadrado para ligar uma lâmpada, onde a potência dessa lâmpada ela é pequena, a corrente elétrica que vai circular lá é pequena. Então, se a corrente elétrica é pequena, para que eu vou botar um fio grosso? Eu vou gastar dinheiro à toa, cara. Eu vou deixar para dimensionar esses fios mais grossos aonde? Nos dispositivos que possuam uma potência elétrica elevada, tipo um chuveiro elétrico que tem potências de 7.500 watts, por exemplo.
no ar-condicionado, né? Porque aí sim, esses equipamentos, eles têm uma potência mais elevada, consequentemente, a corrente elétrica é maior ali neles. Então, eu tenho que ter esse cuidado ali na hora de estiver fazendo meu projeto. Ok? Então, o homem verificou, né, que a resistência ela era inversamente proporcional a essa área. Ó. Essa área aqui é um círculo, viu, gente? A área de um círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, viu? Então, precisar calcular essa área aqui é pegar o raio disso aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui nesse círculo aqui, ó. Aí daqui do centro para cá é seu raio. Eu pego esse raio, né? Eu coloco π vezes. Ave Maria, eu tô tentando desenhar as formas. Π vezes o raio ao quadrado. Ah, não vou fazer, não dá para fazer o quadrado aqui. Π vezes o raio ao quadrado, ok? Seria a área de um círculo. E também, homem verificou, ele fez ainda um outro experimento. O que ele verificou? Ele colocou dois. Deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Ele colocou dois fios. Do mesmo tamanho, da mesma espessura, ok? Mesmo tamanho, mesma área, só que de materiais diferentes. Vamos supor, isso aqui ele pegou um fio de cobre e aqui ele pegou um fio de ouro, bronze, prata ou qualquer alumínio, qualquer outro metal aí, outro material. E o que ele verificou? Ele verificou que também a resistência variava. Ou seja, ó, embora a área e o comprimento fossem os mesmos, a resistência variou. Por quê? Porque depende do material. Tem material que, pela sua característica física e química, os elétrons têm mais facilidades de se mover ou não, os elétrons livres. E aí ele concluiu que a resistência também depende do material. Do material. E aí ele chamou essa relação aqui, essa proporcionalidade, essa constante, né, de proporcionalidade, de resistividade. Ele chamou de resistividade, representado pela letra grega ρ. Isso aqui, ó, ρ. Então, resistência, ele chegou nessa fórmula aqui, que é a segunda lei de Ohm. Resistência é igual a ρ vezes L, que é o comprimento, dividido por A, que é a área, ok? Famosa fórmula da ρLA. Aí vocês soletrem. Entenderam? Entenderam essa fórmula aí? Tipo, ok. Então, dando sequência, nós vamos ter aqui a definição de potência, né? Vamos falar sobre potência elétrica. Então, a potência elétrica, pessoal, eu posso definir ela como se fosse assim, a potência aparente, que é a potência total. Vou chamar aqui, ó. A potência aparente, eu vou chamar de S, como sendo a potência ativa, vou colocar aqui PA, mais a potência reativa. Ok? Isso aqui é potência.
Então, a potência, a gente vai chamar SS de potência aparente. Esse S aqui seria minha potência aparente. Esse PA, minha potência ativa. E esse PR, minha potência reativa. Bom, vamos definir o que seria isso. A potência aparente é a soma dessas duas potências, beleza? O que seria a potência ativa? A potência ativa é a potência útil, é a potência que efetivamente você verifica transformando em algum resultado, né? Por exemplo, no ligar de uma luz, eu liguei uma luz, essa luminosidade, né, ela pode ser representada em termos de potência ativa. Esse efeito que você observa dessa luminosidade dessa lâmpada é o que nós chamamos de potência ativa, a potência útil, a potência que transformou em trabalho. Ok? O ligar de um motor, você ligou um motor e aquela rotação lá, o motor lá girando numa determinada velocidade, aquilo ali é sua potência ativa. Ok? É sua potência, que a gente pode chamar assim, potência elétrica, potência ativa. Muito bem. A potência ativa, aqui vai começar a definir os conceitos que eu vou entrar, né? A potência ativa, ela é medida em watts. Ok? A potência aparente, ela é medida em VA, que é volt, ampere. Volt, ampere. Se eu for definir uma equação para potência, potência é tensão vezes corrente, ok? Se eu for definir assim uma fórmula para potência, generalizar, seria potência, vamos botar assim, P é igual a V vezes I. Então, V, olha só, V, que é a tensão, ou U, né? Tanto faz. É medida em volts, I é medida em ampere, por isso que fica VA, volt ampere, que aí é minha potência aparente. A potência ativa é dada em watts, que é o que a gente conhece mais, e a potência reativa, ela é dada em VAR, Rzinho, ok? Não é o VAR do futebol, não. É V, volt ampere, e o R de reativo. Aí tá mais a formulazinha, ó, tensão vezes corrente, tal. Então, bora lá, a potência ativa é isso que eu acabei de falar, que é dada em watts, tudo mais. Por exemplo, a potência dada por um motor, por um chuveiro, por uma lâmpada, tudo isso aí. A potência reativa, pessoal, é aquela potência que, vamos dizer assim, é um efeito colateral. Eu gosto muito de chamar de um efeito colateral. Ou seja, eu liguei um motor, esse motor ele está convertendo essa energia elétrica em mecânica, né, em movimento, em energia cinética, e esse movimento desse motor, do rotor, ele não é convertido em 100%, ele não é um motor eficiente, que tem 100% de eficiência. Então, essa potência total utilizada vai sempre ter uma parte que nós chamamos de parte reativa, que é a parte dessa potência que é transformada em campos magnéticos. E esses campos magnéticos, eles produzem efeitos colaterais na nossa rede elétrica. Ele causa interferências, ele causa harmônicas, que são essas interferências que eu estou falando, que podem prejudicar o funcionamento de um equipamento, ou seja, ele pode até queimar o meu equipamento.
Essas interferências podem afetar o funcionamento de alguns equipamentos. Isso é bem assim, vocês conseguem observar. Não sei se vocês já tiveram essa percepção quando você está assistindo uma TV e você liga um liquidificador e essa corrente elétrica está no mesmo circuito, ou seja, a TV está conectada, está no mesmo circuito que você está conectando o liquidificador. Você vê que causa uma interferência na televisão? Vocês já viram isso aí? Demais. Então, quando eles estão no mesmo circuito elétrico, essas interferências são as harmônicas produzidas pelo aquele motor, o motor lá do liquidificador. Mas tem que estar no mesmo circuito? Hã? Tem que estar no mesmo circuito, Não, quando está no mesmo circuito, a interferência é maior. Porque eu lembro que eu ligava aqueles, naquelas TV bem antigas mesmo, até aquele motorzinho pequeno de carrinho, quando eu ligava, dava interferência naquelas TVs. Isso. Mas assim, hoje em dia, com o avanço das tecnologias, nós temos muitas coisas para minimizar isso aí. Quase que a gente não vê mais essas interferências, principalmente pelos condutores serem blindados. Aí evita essa interferência no campo eletromagnético, entendeu? Tem blindagem dentro desses condutores. Mas, dependendo da instalação elétrica, né, dependendo do condutor que vai estar aí na sua casa, no projeto, e dependendo de onde está essa ligação desse circuito, você vê uma interferência maior ou menor. Mas essa interferência é proveniente dessa energia reativa. Ok? Mas hoje nós temos vários dispositivos, eu tenho filtros, né, que eliminam esses ruídos, que eliminam essas interferências, tanto nos equipamentos, quanto as blindagens nesses condutores. Mas nessas coisas mais velhas você vê. Por exemplo, aqui em casa eu não vejo interferência, ligo o liquidificador e eu não vejo interferência na minha televisão. Eu não vejo. Por quê? Porque tanto a TV, né, quanto os circuitos são separados e também os próprios condutores, eles têm uma blindagem diferente desses fios mais antigos. Muito bem. Então, essa energia reativa, pessoal, ela é prejudicial à rede elétrica. E isso aí, cara, a concessionária não deixa barato, não. Se você estiver produzindo muita energia reativa, sabe o que vai acontecer? Pimba! Ela vai te multar. A concessionária vai te multar, vai vir lá na sua conta de energia elétrica. Excesso de energia reativa, multa, tal, valor, tal. E aí o consumidor não entende, pensa que aquilo ali isso aí é da tarifa mesmo, da conta de energia, e está pagando, às vezes, uma multa que ele poderia reduzir isso aí, ele poderia reduzir a sua conta de energia, somente resolvendo esse tipo de problema de energia reativa, né? Então, ficar antenado nisso aí, porque se o fator de potência baixar de 0,92, né, que aí na próxima aula eu vou falar um pouco sobre o fator de potência. Se esse fator de potência for menor do que 0,92, a concessionária vai lá e te multa. E aplica a multa mesmo, né? Então tem que ter cuidado com essas energias reativas. Quais são os equipamentos que produzem esse tipo de energia reativa, né? Principalmente esses aqui, ó, motores, transformadores e reatores eletrônicos, né? Esses reatores eletrônicos, em algumas lâmpadas, eles possuem esses reatores, transformadores, né? Tem muitos, e transformador, geralmente, quase todo dispositivo, gente, ele tem um transformador elétrico. Por exemplo, uma fonte de um notebook tem um transformadorzinho lá, pequeno. Né? Motores também, tem muitos. Qualquer dispositivo que tenha bobina, né? Bobinas, que são indutores. Então, se na sua casa tem muitos motores, vamos pôr muitos ar-condicionados,
motor de piscina, motor de uma bomba não sei de quê, motor disso, motor daquilo, muitos reatores, isso vai produzindo energia reativa e isso vai te gerar uma multa, ok? Então tem que ficar ligado na conta de energia. Para clientes residenciais, aí vem a notícia boa, para clientes residenciais, não, a concessionária ela é mais flexível, quase eu não vejo cliente residencial pagando essa multa, até mesmo porque a gente não produz muita energia reativa, né? A gente fica dentro dessa tolerância que eles dão, né? De 8%. Vocês podem sujar minha rede até 8%. Mas indústrias, comércio, gente, o pau que eu vejo nas contas de energia é essas multas aí, né? Então fica de olho depois na conta de energia da sua casa, dá uma verificada se não está cobrando nada reativo aí, porque se tiver, você tem que solucionar esse problema, ok? Aí tem que contratar um engenheiro, você tem que falar comigo, por exemplo, e eu vou lá e resolvo o seu problema, tiro essa multa daí. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer um projetinho lá de banco de capacitores e vou conseguir reduzir essa energia reativa aí. Isso principalmente para indústrias e comércio, que é um dinheiro, um desperdício grande, grande mesmo. Só para vocês terem uma ideia, a Unirg, ela pagava só de multa, cara, juntando todos os campos, né, que a Unirg tem, era em torno de uns 50 mil reais, cara, que ela pagava de multa. É caro se você deixar essa energia reativa. Juntando tudo, né? Juntando Campus 2, Campus 1, açaí, aquele ginásio e odontologia. Então, tava pagando, era um dinheiro desperdiçando, cara. Aí, fui lá, ajeitei, fiz um projetinho e aí parou de pagar isso aí. Grana no bolso do Neto. Aham. Grana no bolso do Neto. Não, na verdade, agora, assim, no início eles me pagavam, mas agora, como eu sou dedicação exclusiva da Unirg, eu sou engenheiro e professor da Unirg, entendeu? Então, assim, eu sou exclusivo para a Unirg, tanto é que eu não posso fazer projeto para outra empresa, eu não posso estar atuando. Então, para eles eu faço, que tipo do meu salário. Eles me pagam 30% a mais do meu salário, só para eu ficar exclusivo para a instituição, para o que eu precisar da instituição, eles estão lá, eu estou à disposição da instituição. Pode falar, Luiz. Professor, no caso, quando você estava falando sobre quando a gente liga outro eletrodoméstico, às vezes pode dar interferência em outro eletrodoméstico da casa, por exemplo, a televisão que o senhor deu aí, o liquidificador. Quando eles dividem, por exemplo, na mesma parede, tem uma tomada de um lado e uma tomada do outro. Quando eles dividem a mesma tomada, isso é comum acontecer ou é porque tem alguma falha? É comum acontecer o quê? Você está falando a interferência? Por exemplo, assim, eu tinha um computador ligado na tomada e do outro lado ficava um liquidificador. Sempre que ligava o liquidificador, o computador dava uma piscada, por exemplo. Aí, é uma interferência comum ou é porque algum erro? Não é comum. É erro, né? Obviamente, porque, primeiro, ou os condutores são muito antigos, essa instalação é antiga, e aí esses novos condutores, eles já vêm com a blindagem, né, para proteger dessas interferências eletromagnéticas. E a outra coisa é a divisão dos circuitos, né? A divisão dos circuitos. Tem que ser bem dimensionado esses circuitos, para não ficar misturando tomadas de uso geral com tomadas de uso exclusivo, com circuitos de iluminação, ok? Equipamentos que demandam uma potência mais alta, tem que ser um circuito exclusivo para eles. Por exemplo, chuveiro elétrico. Tem que ser um disjuntor para cada chuveiro. Olha, eu tenho aqui 4 chuveiros elétricos aqui em casa. São 4 disjuntores, que é um para cada um. Então, eu tenho mais 4 ar-condicionados. É um disjuntor para cada ar-condicionado. Então, só aí já vão 8 disjuntores, ó. Que é 4 para os chuveiros, 4 para os ar-condicionados. Aí vem ainda
Tomadas, iluminação. Iluminação são dois. É dividida aqui a iluminação em dois circuitos. Tomadas de uso geral, tem bem umas 5 ou 6. Motor da piscina, mais um. Então, quando você olha seu quadro de distribuição, dá mais de 16 disjuntores, 16 circuitos. Aí depende muito do projeto, entendeu? Agora, não pode o cara ter 1 ou 2, 3 disjuntores, ou às vezes até, como vocês relataram aí, apenas um. Então, no caso, o seu que está dando a interferência, provavelmente, aí teria que fazer uma avaliação, né, um diagnóstico aí, mas eu não sei, mas essa instalação, ela é antiga? Antiga depende quanto tempo é, eu não sei qual Não, é. quanto tempo tem a casa? Ela tem. Deixa eu lembrar aqui. Quanto tempo ela foi construída, ou se ela teve uma reforma recentemente? Desde 2008. Ela foi feita em 2008? Isso. Pois é, tem que ver. Não é muito antiga, isso aí não é muito velho, né? 2008 tem quantos anos? Tem 12, 13, né? 13 anos. Não é muito antigo, né? Antigo eu digo mais de 30 anos. E aí tem que ver qual foi o material que foi utilizado, né, nessa instalação. Porque às vezes o cara põe um material mais barato e aí fica causando essas interferências, beleza? Mas tem jeito de minimizar isso aí, é o que eu falei também. Sim, quando eu usava o estabilizador no computador, por exemplo, ele diminuía bastante. Aí foi quando eu comecei mais a utilizar o estabilizador, né? Uhum. Bom, eu acho que era isso aí por hoje. Já é 10h35. Alguma questão, alguma dúvida? Eu ia falar alguma coisa, aí eu perdi meu raciocínio. Tinha uma coisa importante para falar. Se eu lembrar depois, na próxima aula, eu falo. Eu ia comentar e acho que tu me chamou aí, eu desviei minha atenção. Você estava falando sobre a Unig e do projeto que você fez, né? Que será dedicação exclusiva. Uhum. Mas me lembrando aí, eu acho que foi antes. As potências reativas, né? Tava falando de potência reativa. Tá. Eu vou lembrar agora não, depois eu lembro aí quando a gente estiver conversando. Mas olhem depois, fiquem atentos na conta de energia, né? Olhem essas tarifas, porque Eu olhei aqui quando você falou. não tem não, né? Apesar de eu ter um motor aqui. Mas o motor é o quê? Da piscina, de bomba? De bomba. Uma bomba É lá. meio CV, 1 CV, é motor pequeno, não causa muito não. Entra na tolerância, entendeu? Agora, isso você vai notar em grandes consumidores, tipo uma Unir, uma escola, um hospital, um supermercado, entendeu? Uma loja que tem muitos setores. Oi. Será que aqui tem essa multa? Aí no Ed? É. Deve ter, cara, no Éder. Aí, não sei. Esses equipamentos aí, a potência é alta, né? Não? É. Você tem ideia da conta de energia? Quanto vem ou não? Vem uns R$1.000. Só? 1.100, é isso. Pô, 1.000? Mas 1.000 é da casa toda com esses equipamentos e tudo? É. Não, é barato demais, velho. Então, ele tá de boa. Eu tô achando que tem um gato aí. 1.000 conto, cara. Se ligar uns ar-condicionado aí durante 10 horas aí, já vai quase esse valor. Aqui passa o ar-condicionado ligado o dia todinho. Pois é, eu tô achando R$1.000 barato pro tamanho dessas máquinas aí que tem aí. Pela manhã é na loja Até e à para de noite no falar. carro. Ele vai te denunciar, para de falar, vai ter cheio. Não, mas depois você pega a conta de energia e dá uma olhada se tá vindo cobrando energia reativa. Tá.
Vem Olha. descrito lá, energia reativa, aí valor lá da multa e tudo mais, tá bom? Próxima aula a gente conversa um pouco mais sobre energia elétrica, né? Sobre as modalidades tarifárias, que isso é importante também, você saber definir em que você se enquadra, que você pode até reduzir o gasto de energia da sua casa, por exemplo. Poxa, tem muitos aí, não sei se vocês conhecem a modalidade tarifária de tarifa branca. Já ouviram falar? Tarifa branca. Não, né? Bom, aula que vem a gente conversa mais sobre isso, ok? Por hoje é só isso aí. Não esqueçam das minhas atividades, está postado lá no SEI. Vocês têm que anexar a planta baixa da casa de vocês, beleza? Então não esqueçam. Falou, pessoal. Até Valeu. semana que vem. Professor, eu anexei, depois você dá uma olhadinha para ver se era isso mesmo que você queria. Ok?